Olá pessoal, estamos de volta com o nosso quarto e último episódio desta série de imagens cinematográficas, onde eu estou editando esta foto da cidade do Recife e já estamos muito próximos de finalizarmos o nosso processo. Então, vamos ao nosso conteúdo de hoje, roda a vinheta! Então, vamos agora para a fase final da edição desta imagem da cidade do Recife, onde daremos agora recursos de brilho de cores e também de nitidez, como vocês nunca viram antes em uma fotografia fine art. Vamos para o nosso conteúdo. Bem, pessoal, em fases anteriores, o que foi que nós já fizemos nessa imagem? Recapitulando, nós fizemos toda a alteração de composição de background, porque não estávamos satisfeitos com o nosso céu, e colocamos muito mais dramaticidade com a aplicação do nosso céu. Fizemos o equilíbrio de cores, fizemos a correção de invasão de cores, fizemos a criação de um color grade usando curves, que é um dos color grades mais simples que nós podemos utilizar, e que no futuro nós vamos estar vendo também outras técnicas, pois existem várias técnicas de color grade. Depois disso tudo, fizemos uma correção das nossas luzes, para que ficássemos com uma imagem mais realista. E agora nós vamos fazer dois passos importantes. Vamos trabalhar no brilho dessas cores de uma forma isolada e inteligente. E na sequência vamos aplicar um tipo de nitidez que eu acredito que ainda não foi mostrado para vocês. Então vamos começar com o nosso ajuste de brilho de cores. Então o que é que eu vou utilizar? Eu vou criar aqui uma camada de ajuste de misturador de canais. Uma vez que eu fiz isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui a saída monocromática, tá? E eu vou começar a fazer um ajuste aqui por canal para que essas cores sejam ajustadas. Observem que a gente vai trabalhando aqui e isso vai nos dando um recurso onde nós visualmente enxergamos tudo em preto e branco. E o que é que nós queremos fazer aqui? Nós queremos aqui ajustar a intensidade de brilho e de luz das cores dessa imagem. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui agora, depois que eu fiz a alteração do misturador de canais para que a saída fosse monocromática, e eu quero trabalhar luz para as cores, o que é que eu vou fazer? Eu vou mudar o Blend Mode desta camada e eu vou selecionar Luminosity ou luminosidade. E quando eu vier aqui e voltar para o misturador de canais e for ajustar, vejam o que vai acontecer. Eu vou estar atuando agora separadamente nas cores e isso vai me dar um recurso muito interessante. Vejam como eu vou trabalhar apenas o brilho das cores sem que eu precise fazer a utilização de saturação, que vai me dar um grau muito excessivo no resultado final. Então, eu gosto muito de trabalhar dessa forma, porque aqui eu vou controlar como é que eu quero, né, que seja ajustado o brilho das cores dessa imagem, sem que eu estoure contraste, sem que eu estoure saturação das cores, e apenas naquelas cores que eu achar que é interessante trabalhar. Então, eu vou ajustar aqui um pouco mais, vou diminuir aqui um pouco do azul, vou aumentar aqui um pouco o verde. Vamos ver como é que acontece aqui. Vai estourar muito lá. E depois que eu faço isso, eu posso agora utilizar um outro recurso. Vamos lá. Ok. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu agora vou fazer a utilização, vou desmarcar essa camada, vou selecionar novamente aqui a aba de canais, vou selecionar aqui os azuis, os vermelhos ou os verdes. Então eu já detecto aqui que para minha aplicação, se eu utilizar aqui na seleção dos vermelhos, vai ser, para essa composição dessa imagem, vai ser uma solução melhor. Então, uma vez que eu faço isso, eu vou inverter essa seleção. Eu vou novamente, com o botão direito aqui sobre a seleção, eu vou selecionar L, tá? E eu vou, com o botão direito, suavizar essas bordas para 35. Uma vez que eu fiz isso,
eu vou agora vir para aqui, para as camadas, e eu vou... Aqui eu estou vendo onde vai atuar essa minha seleção, tá? Então, eu vou clicar com o botão, com a tecla, eu vou pressionar a tecla Ctrl ou Command para os usuários de Mac, e eu vou deletar. Quando eu deletei, eu criei agora uma máscara, apenas com aquela seleção que eu criei. Então, agora eu tenho o brilho das minhas cores muito mais intenso, muito mais dramático e de uma forma muito seletiva. E vejam como todo o tempo eu estou buscando trabalhar de forma seletiva com essa imagem. Eu nunca estou aplicando inteiramente os recursos que eu estou lançando mão deles sobre a imagem, que é uma das coisas mais equivocadas que se faz no Photoshop. É você tentar aplicar todo um recurso à imagem como um todo. Por quê? Porque eu preciso respeitar proporcionalidades de tonalidades, proporcionalidades de intensidade. Em cada imagem vai ter uma configuração diferente. Então, todas as vezes que eu faço uma seleção, chamemos de inteligente, eu vou ter um resultado que é muito mais interessante. Uma vez feito isso, eu me dou por satisfeito com essa edição desse brilho de cores. Vou mudar aqui o nome da camada para brilho de cor, tá? E agora eu vou novamente selecionar Shift Option Command E ou Shift Alt Ctrl E para os usuários de PC, e eu vou criar aqui uma camada com um achatamento parcial sobre as demais camadas. Uma vez que eu faço isso, eu vou duplicar essa camada com um Command J normal ou um Ctrl J para os usuários de PC, e eu vou desabilitar essa primeira camada, e nessa camada inicial que eu criei aqui, eu vou aqui em Filtros e eu vou selecionar aqui Converta para Smart Filters. Uma vez que eu fiz isso, eu vou fazer a mesma coisa com a camada de cima para já deixar ela também com o mesmo recurso, tá? Vou fazer isso aqui na segunda camada, ok? E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou novamente desabilitar essa camada e eu vou aqui utilizar o filtro Camera Raw Filter. Aqui eu já estou usando o Camera Raw com uma segunda finalidade que ele tem. A primeira função que o Adobe Camera Raw tem é que ele é um interpretador numérico para arquivos RAW. E a segunda é que ele também pode funcionar como filtro. E você pode utilizar ele como filtro para uma imagem simples ou para um Smart Object. Nesse caso aqui eu selecionei um Smart Object, porque se eu não ficar satisfeito com a edição que eu faça nesse ambiente do Adobe Camera Raw, que está funcionando para mim agora como um poderoso filtro, eu posso voltar para essas configurações que eu vou fazer nesse exato momento e eu posso alterar elas do ponto em que eu parei, sem que eu faça isso de uma forma destrutiva à imagem. Então, a utilização dos recursos do Photoshop passam muito por essa compreensão do que cada coisa faz. E no caso dos Smart Objects, eles nos permitem fazer coisas fantásticas e é muita coisa que a gente pode fazer de forma diferente com a utilização de Smart Objects, que eu espero que logo em breve vocês possam estar aprendendo mais e mais sobre a utilização dos Smart Objects. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui no topo da aba aqui do Adobe Camera Raw, vou selecionar aqui os presets, e eu tenho aqui alguns presets que já foram criados por mim no passado, que inclusive esses presets estão disponíveis, eu vou disponibilizar o link deles também para vocês. Já foi em outras situações disponibilizado por mim gratuitamente, então eu vou fazer isso novamente. E aqui eu tenho várias e várias configurações que eu posso lançar mão de qualquer uma delas para que eu possa estar trabalhando com essa imagem dentro de outra leitura visual, cromática, que possa ser mais interessante para o resultado final que eu quero de dramaticidade. Então, eu vou aqui testando o que é mais interessante, o que é que eu posso utilizar aqui de diferente. Então, se eu quiser deixar muito dramática, eu tenho aqui um preset aqui Harry Potter, tem aqui House of Cards, tem aqui Game of Thrones, tem aqui Dark Film. Então, eu estou muito em dúvida aqui entre Dark Film e Game of Thrones. Eu acho que Game of Thrones vai dar
ou Harry Potter. Não, Game of Thrones vai me dar aqui o suficiente. Então, me dei por satisfeito com isso. Vou aqui voltar para a minha aba e eu vou aqui incrementar muita textura. Eu vou aqui incrementar muito clarity essa imagem. E aqui em detalhes, eu também vou incrementar muito sharpness. Eu vou tirar aqui um pouco dos blacks. Aliás, na outra direção. Vou diminuir aqui o nível de sombras também. Tá? E uma vez que eu fiz isso, eu me dou por satisfeito e eu vou voltar para o Photoshop. Uma vez que eu voltei para o Photoshop, o que foi que eu fiz nessa imagem? Quando eu editei agora no Adobe Camera Raw, eu apenas fiz uma intervenção cromática. Então o que é que eu vou fazer agora aqui no Photoshop? Eu vou dizer ao Photoshop que eu quero que os níveis de ajustes que eu programei agora, eles vão atuar apenas nas cores desta imagem. O que é que eu vou fazer? Eu vou mudar o modo de mesclagem para Color. E aí, quando eu vejo o antes e depois, eu vou ver que houve um incremento de cor a essa imagem sem que eu mexesse nas luzes dessa imagem. Então, isso foi a primeira etapa de um processo de finalização de cor e de nitidez. Por quê? Porque eu incrementei muita nitidez às cores desta imagem. Então, eu não apliquei sobre toda a imagem, como a gente faz tradicionalmente, utilizando o recurso de High Pass. E agora eu vou para um segundo estágio de nitidez. Então eu vou voltar aqui para uma nova camada, que é a segunda camada que eu criei. Vou novamente aqui para o Camera Raw. E agora, uma vez que eu esteja no Camera Raw, eu vou também incrementar Clarity, ok? 100% de Clarity, 100% de textura também. E aqui em Sharpening, em Detail, eu também incrementei 100%. Vou mudar essa imagem agora para preto e branco, ok? E eu vou começar a trabalhar aqui, fazer com que os highlights fiquem mais acentuados, fazer com que os blacks fiquem mais acentuados, clarear um pouquinho as sombras, aumentar aqui um pouquinho de contraste e diminuir um pouquinho aqui de brancos, ok? Então, isso é um ajuste que cada um pode ter o seu, cada um pode fazer da forma como melhor lhe convier, e cada um vai testar o que é que fica de mais interessante para o seu gosto visual, como você vai se sentir mais satisfeito visualmente. Então, uma vez que eu fiz isso com essa imagem em preto e branco, eu também me dou por satisfeito e eu vou agora selecionar OK. Vou voltar para o Photoshop e eu vou ter uma camada de topo agora, toda em preto e branco. Quando eu aproximo aqui essa imagem, eu vou ver aqui principalmente, vejam como eu agora tenho um nível de nitidez muito acentuado a essa imagem. Se eu desabilitar aqui, a gente vai ver que essa imagem em preto e branco, ela tem muita nitidez, ela está muito carregada de nitidez. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou agora trabalhar em duas coisas que vão me dar mais profundidade e vão me dar mais nitidez a essa imagem. O que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui a inversão, a modificação de Blend Modes dessa imagem e eu vou selecionar agora aqui Luminosity. Yes, pessoal, Luminosity. Então, vejam agora como eu tenho uma imagem que é muito mais nítida, muito mais nítida. E agora eu tenho uma outra coisa que eu posso fazer aqui essa imagem. O que foi que eu falei agora há pouco para vocês? Um grande equívoco é a gente sempre tentar aplicar 100% do recurso a toda a imagem. Então, se eu tenho uma imagem aqui que eu tenho que entender algumas configurações em relação a uma imagem. Então, é impossível que todos os pontos, não existe uma foto onde todos os pontos com uma profundidade dessa, onde todos os pontos estão com plena nitidez, com uma nitidez fantástica. Então, você vai ter pontos onde você vai perder o ponto de nitidez, porque a física nos impõe que a gente só tem nitidez em uma distância focal. O que se afasta e o que se aproxima, não existe essa nitidez. Então, o que é que a gente vai fazer? Se eu tenho o ponto focal e o ponto de maior interesse visual dessa imagem no canoeiro e na própria canoa, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou agora aqui habilitar,
eu vou criar uma camada invertida, vou criar uma máscara invertida para essa imagem, vou pressionar Alt para os usuários de PC ou Option para os usuários de Mac. Vou clicar aqui no ícone de criação de máscara de luminosidade. E uma vez que eu fiz isso, eu vou agora aqui com o meu pincel. Eu vou selecionar um pincel um pouco mais denso aqui, eu vou colocar aqui 15. E eu vou começar aqui a pintar nas áreas que... Vou pintar um pouco mais, de uma forma mais intensa aqui nas áreas que são de maior interesse. E também nessa própria faixa aqui e no que se aproxima um pouco, porque esse detalhe dessas ondas aqui vão fazer uma diferença no resultado da imagem, principalmente em uma imagem impressa. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pintar mais aqui, vou aumentar bastante o tamanho do meu brush. Vou trabalhar aqui. O que é que acontece quando usamos lentes grandes angulares? A gente perde muita nitidez nas bordas. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma compensada no primeiro plano e eu vou pintar um pouco mais forte aqui, quase que 100%, essas áreas. E aí vocês vejam que agora eu já começo a ver como eu tenho um ganho de luminosidade aqui, ó, não apenas de nitidez, mas vou trabalhando aqui nitidez e vou trabalhando também já um pouco de profundidade, porque essa minha camada de luminosidade, ela está contribuindo para duas coisas. Ela está me dando mais nitidez à minha imagem e ela está também me dando mais profundidade a essa imagem. Então, de acordo com o que eu vou passando aqui, eu posso passar um pouco mais intenso, eu posso diminuir aqui um pouquinho o flow para 5 e apagar um pouco aqui onde eu acho que foi demais. Aqui no Marco de Brennan, eu acho que eu vou dar um pouquinho mais, para ele ficar um pouquinho mais ressaltado na nossa imagem final. E agora a gente vai ver o seguinte. Aqui eu vou dar um pouco mais também. Pintar essas áreas aqui. E aqui o que eu fiz pintando, eu produzi esse resultado aqui, pessoal. Essa é a minha máscara. Então eu não apliquei na imagem como um todo e eu fui dosando de acordo com a minha necessidade. Então o que é que eu tenho agora? Eu tenho agora uma imagem que eu vou aproximar para vocês, para que vocês possam ver a diferença. Eu vou ter uma imagem, eu vou colocar aqui, criar vou renomear essa camada, vou colocar aqui nitidez inteligente. Nitidez inteligente. Aqui eu vou colocar nitidez de cor. E eu vou juntar essas duas camadas em um grupo e vou chamar nitidez, textura e cores. Ok, então uma vez que eu fiz isso, eu vou agora ver o antes e o depois. E vejam quanto eu ganhei de nitidez a essa imagem. Vejam que nitidez maravilhosa que eu pude aplicar a essa imagem. E eu não fiquei com um problema que é muito sério quando nós fazemos a nitidez através do High Pass, que é a criação de halo em torno dos objetos. Então agora eu tenho uma imagem com muito mais nitidez, com muito mais profundidade, trabalhando de forma inteligente cores e luzes, e com isso eu preciso agora apenas entender que, se eu precisar, se eu achar por bem, eu posso colocar nessa imagem uma vinheta para ressaltar a dramaticidade. Só que vai depender do gosto visual de cada um. Para mim, no meu satisfazer visual, essa imagem me atende. Então, eu não preciso colocar. Muitas vezes nós chamamos mais a atenção do observador fazendo a criação de vinheta. Isso vai depender, como eu falei, de cada um. Eu gosto em outras imagens. Essa, como nas minhas bordas, eu já trabalhei. Quando eu fiz o ajuste de cor, eu já fiz esse equilíbrio, então eu não preciso mais. Mas o que é que a gente agora pode comparar? Eu gostaria muito de observar juntamente com vocês esse aspecto aqui. Eu vou pegar essa imagem, eu vou duplicar aqui essa camada, apenas para servir de parâmetro, pessoal, para fazer um comparativo agora que vai ser super importante para todos nós, que é trazer essa camada para a base, tá?
Deixa eu trazer ela para aqui para a base. Fazer uma pequena inversão aqui. Foi. Eu vou deletar essa máscara de luminosidade e vou ficar aqui apenas com a imagem. Vou clicar aqui, como ela ainda é um Smart Object, eu vou checar se essa imagem ela está como foi fotografada. Não está, ela já está processada. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou resetar aqui no Adobe Camera Raw para que ela fique como ela foi fotografada, certo? Vou apenas fazer aqui o ajuste aqui, porque ela já teve a correção ótica, então para ficar um comparativo melhor eu vou manter apenas a correção ótica da lente. E aí, o que é que eu vou ter agora? Eu vou ter agora a minha imagem como eu fotografei, né? A minha imagem como foi fotografado na paisagem, e eu vou clicar com a tecla Option para o Mac e Alt para o PC pressionada, eu vou clicar aqui no ícone de visualização de camadas. E quando eu clicar aqui, eu vou ver a imagem. Me dá só um segundo que ela estava no modo Blend Mode Multiply. Vamos voltar aqui com ela para o modo normal. Então, essa foi a imagem que nós clicamos, que eu cliquei, né, na verdade, na cidade do Recife. E nós fomos incrementando, fomos trabalhando, fomos fazendo as alterações e fomos nos acostumando com o avanço que nós havíamos proporcionado essa foto. Só que agora nós temos um grande impacto visual que vamos receber com os nossos olhos, que é como era essa imagem antes e depois de tudo que nós editamos. Então, esse é o resultado final. E aí vocês veem, pessoal, que diferença que foi a edição dessa imagem para chegarmos na imagem final. Então, eu vou fazer um achatamento parcial aqui para ficar mais fácil a nossa visualização, porque eu não vou ter que apagar todas as camadas. Então, eu vou apagar elas de uma vez e vou ficar aqui apenas com a camada inicial e a camada final. Então, essa é a nossa imagem final, porém, esse foi o nosso ponto de partida. Então, com isso, vocês vejam o quanto nós tivemos de melhorias nessa imagem, quanto ganho nós demos a essa imagem e quão fantástico, na minha opinião, e acredito que na de vocês também, como nós podemos dar muito mais dramaticidade, como fizemos uma grande transformação com apenas poucas camadas, porém, utilizando muito e muito da inteligência, do poder e da matemática do fotógrafo. Isso não é tudo, isso é apenas a pontinha do iceberg. O Photoshop é um universo maravilhoso, é uma ferramenta super poderosa e da próxima semana em diante, eu tenho certeza, vocês vão começar a afirmar que o Photoshop é o melhor amigo do fotógrafo fine art. Por favor, mostrem-me os seus resultados, mostrem-me que esses episódios, essas aulas, esses tutoriais foram positivos para vocês, que trouxeram alguns ganhos para o resultado final da fotografia fine art de vocês. Foi um prazer tê-los com vocês, espero ter somado a trajetória profissional de vocês e que estas técnicas ajudem a tornar a sua fine art ainda mais competitiva, que tenha uma geração de valor e que possa ser percebida como um trabalho diferenciado por seus clientes, seus amigos, seus familiares e até pela sua satisfação pessoal. Fiquem com Deus, obrigado pela audiência, continuem assinando o canal, continuem clicando no sininho e dando aquela curtida e, se possível, vou ficar muito feliz com todos aqueles que comentarem e compartilharem. Um grande abraço, fiquem com Deus.